A aplicação da nova lei de licitações e o papel orientativo dos tribunais de contas são os temas presentes na entrevista da semana, concedida pelo gerente de avaliação de políticas públicas do TCE, Ricardo Dias. O entrevistado, que também é instrutor do Instituto Plácido Castelo, tem experiência na área de licitações e contratos administrativos e na análise de políticas públicas. Seja bem-vindo, Ricardo, ao Acontece TV. Quais aspectos da nova lei de licitações você considera mais relevantes ou que os gestores devem levar em consideração? Olá, Carolina. No dia 1º de abril de 2021, foi sancionada a nova lei de licitações, a Lei 14.133. Lei esta que revogou a antiga Lei de Licitações, a 866, revogou a Lei do Pregão, 10.520, e revogou parcialmente o RDC, o Regime Diferenciado de Contratação. Como bem falado por você, Carolina, a questão da eficiência eu considero um dos 4 pilares dessa lei. Ser eficiente, trazendo o conceito de contrato de eficiência para dentro da lei, é um ponto muito relevante. Outro ponto relevante que eu considero desses 4 pilares é a questão do planejamento. Foi alçado, a questão de ser agora um princípio da lei. Também é o principal ponto da fase preparatória e é o que permeia, vamos dizer assim, todo o processo inicial das contratações públicas. O terceiro ponto seria a questão da transparência, evidenciado na questão da criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, onde irá centralizar todas as contratações públicas num único local, favorecendo, sobretudo, a questão da favorecimento para a mídia, para o cidadão, para os fornecedores, localizar uma contratação pública. E, por fim, que eu considero que seria a cereja do bolo, é a questão da governança, criando a questão de mecanismo de liderança, de estratégia, de controle, com o fim de contribuir com a gestão. Então, dessa forma, a questão da contratação pública, de maneira geral, ela passou daquele mero formalismo para ter um foco maior, como eu falei, na eficiência, na transparência, no planejamento e na governança. O que os municípios menores podem fazer para se adaptar a essa nova lei, já que foi concedido um prazo de 6 anos para que municípios de até 20 mil habitantes se adaptem a essa nova norma? Sim, Carolina, existe sim. O artigo 176 tratou especificamente desse ponto, fazendo com que os municípios com menos de 20 mil habitantes, no caso do estado do Ceará, aproximadamente 80 e poucos municípios, 40 e tantos %, teriam essa ressalva, ou seja, até o dia 1º de abril de 2027 para a aplicação dessa lei. Contudo, mesmo diante de estruturas precárias, de capacitações insuficientes, de estruturas físicas também muito ruins, eu defendo, recomendo aos municípios se prepararem e ter um cronograma para uma implementação mais rápida em relação à lei. Poderia ser feito, por exemplo, e deve ser feito a questão de um planejamento anual de contratações. Deve iniciar, por exemplo, o planejamento de um teste piloto em relação a uma determinada aquisição, por exemplo. Então, todos aqueles instrumentos que a lei agora trouxe, dos instrumentos infralegais, ou seja, estudo técnico preliminar, tudo aquilo recomendo aos municípios não esperar esse prazo tão longo de 6 anos. É de vital importância, por exemplo, a questão dos consórcios, para municípios pequenos, aqueles municípios com menos de 10 mil habitantes. Por quê? Porque centraliza as compras, favorece, ganha de escala nas compras públicas. Então é importante também esse artigo, que é o 181, o parágrafo único dele, que possibilita a criação dos consórcios públicos pelos pequenos municípios. E qual o papel dos tribunais de contas em termos de orientação, capacitação sobre essa nova lei? Os tribunais de contas terão um papel fundamental na consolidação dessa nova lei de licitações.
no capítulo que trata das contratações públicas, os tribunais de contas estão inseridos na terceira linha de defesa. Primeira linha é constituída pelos próprios servidores, integrantes das comissões de licitação. Segunda linha, pelos órgãos de controle, né, assessorias jurídicas. E a terceira linha, constituída pelos órgãos de controle externo. Importante ressaltar também a atribuição que foi dada às escolas de contas no artigo 173, que trata exatamente dessa orientação. E por que importantíssimo? Porque não basta ter um tribunal fiscalizador. Vai continuar sim fiscalizando, mas a importância de ter um tribunal orientador servirá bastante para que os jurisdicionados, ou seja, toda a comunidade, haja e cada vez mais consiga ver a aquisição pública como uma forma de abastecer, de suprir todo o Estado da melhor forma, ou seja, da forma mais eficiente possível. Muitíssimo obrigado pela discussão do tema e em breve estaremos juntos novamente. Um abraço. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques essa semana no TCE Ceará. Veja também, o webinar discute lei de licitações sobre o prisma da gestão municipal.